Existe um tipo de pessoa que consegue fazer todo mundo rir, justamente nos dias em que ela mais queria chorar. É aquela pessoa que transforma um problema em piada antes que alguém perceba que aquilo realmente machuca. Que responde, tá tudo bem, com um sorriso rápido demais. Que faz graça quando a conversa chega perto de um assunto doloroso. E talvez você conheça alguém assim. Talvez essa pessoa seja você. E existe um personagem que representa isso de uma maneira quase perfeita. O Homem-Aranha. Peter Parker ficou conhecido como um dos heróis mais engraçados dos quadrinhos. Ele provoca os vilões, faz comentários irônicos durante as lutas e parece encontrar uma piada até nos momentos mais absurdos. Mas existe uma pergunta que muda completamente a maneira como enxergamos esse comportamento. E se Peter não fizesse piadas porque está tudo bem? E se ele fizesse piadas justamente porque não está? Antes de continuar, já deixa o seu like neste vídeo e se inscreva no Como Isso é Possível. Porque aqui a gente não olha apenas para os personagens que marcaram nossa infância. A gente tenta descobrir o que existe por trás deles, e o que eles podem revelar sobre nós mesmos. Porque talvez o Homem-Aranha não seja apenas um herói. Talvez ele seja um espelho. Quando somos crianças, é fácil enxergar Peter Parker apenas como aquele garoto divertido que ganhou poderes, começou a escalar paredes e passou a enfrentar criminosos. Mas conforme crescemos, percebemos uma coisa. A vida de Peter nunca foi leve. Ele perdeu os pais. Foi criado pelos tios. E então perdeu o tio Ben. E o pior não foi apenas perder alguém que amava. Foi acreditar que poderia ter evitado aquilo. A partir daquele momento, responsabilidade deixou de ser apenas uma palavra. Virou uma espécie de sentença. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Para muita gente, essa frase representa heroísmo. Para Peter, ela também representa culpa. Porque cada vez que alguém se machuca, existe uma pergunta dentro da cabeça dele: eu poderia ter feito alguma coisa? E quando uma pessoa vive carregando esse tipo de pensamento durante anos, alguma coisa precisa acontecer para que ela consiga continuar funcionando. No caso de Peter, muitas vezes essa coisa é o humor. Ele apanha, faz uma piada, é ameaçado, faz outra, está cercado por inimigos, ainda encontra alguma coisa engraçada para dizer. E isso parece coragem, mas pode existir algo muito mais profundo acontecendo. A piada pode ser uma válvula de escape, uma maneira de transformar medo em alguma coisa que ele consiga controlar. Porque existe uma diferença enorme entre rir porque algo é engraçado, e rir porque, se você parar de rir, talvez tenha que encarar aquilo que realmente está sentindo. Na psicologia, o humor pode funcionar como um mecanismo de defesa. A mente encontra maneiras de lidar com sentimentos difíceis sem precisar enfrentá-los todos de uma vez. E isso acontece muito mais fora das histórias em quadrinhos do que imaginamos. É a pessoa que acabou de receber uma notícia ruim e imediatamente faz uma brincadeira. É alguém que fracassou em alguma coisa e transforma o próprio fracasso em uma história engraçada. É aquela pessoa que sempre consegue fazer todo mundo rir, mas que, quando chega em casa, fica em silêncio. E existe uma versão ainda mais interessante. A pessoa que faz piada de si mesma antes que alguém tenha a oportunidade de machucá-la. Ela encontra o próprio ponto fraco, expõe, ri, e, naquele instante, parece que ninguém mais pode usar aquilo contra ela. Se eu já fiz piada disso, você não consegue me ferir. Parece força, mas, às vezes, é apenas uma forma sofisticada de proteção. E o problema não está em rir. Na verdade, rir diante da dificuldade pode ser uma das maneiras mais humanas de continuar seguindo em frente. O problema começa quando o humor deixa de ser uma ponte para atravessar a dor, e passa a ser uma parede construída para impedir que alguém chegue até ela. Porque existe uma diferença entre usar uma piada para respirar, e usar uma piada para esconder que você está sufocando. Peter Parker conhece muito bem essa diferença. E existe um símbolo perfeito para representar isso. A máscara. O Homem-Aranha cobre completamente o rosto. Ninguém vê os olhos de Peter. Ninguém sabe exatamente o que está acontecendo atrás daquela máscara. Ele pode estar assustado, pode estar cansado, pode estar destruído, pode até estar chorando, mas, para o mundo, ele continua sendo o Homem-Aranha. O herói, o engraçado, o cara que aparece quando todos precisam dele.
E talvez seja justamente por isso que a máscara seja tão poderosa. Porque ela não protege apenas a identidade de Peter. Ela também permite que ele esconda a própria fragilidade. E nós fazemos algo parecido. Só que nossas máscaras não são feitas de tecido. Algumas pessoas usam o trabalho. Outras usam o papel de forte da família. Algumas usam um sorriso. Outras usam o sarcasmo. E algumas simplesmente fazem todo mundo acreditar que está tudo bem. Até que ninguém mais pergunta. E existe uma consequência cruel nisso. Quanto melhor você fica em esconder sua dor, menos as pessoas percebem que existe alguma coisa para esconder. Você ensina os outros a enxergarem apenas a sua versão forte. A sua versão engraçada. A sua versão que resolve tudo. E depois se pergunta: por que ninguém percebe que eu não estou bem? Talvez porque você tenha passado anos ensinando todo mundo a acreditar exatamente no contrário. E existe algo ainda mais perigoso. Com o tempo, talvez você também comece a acreditar na própria máscara. Você deixa de perguntar: como eu realmente estou? Porque toda vez que a pergunta chega perto demais, uma piada aparece. Uma mudança de assunto, um sorriso, relaxa, tá tudo certo. E a porta se fecha novamente. É nesse momento que a proteção começa a se transformar em prisão. E talvez seja aqui que a história de Peter Parker fique ainda mais humana. Porque ele não carrega apenas responsabilidades. Ele carrega expectativas. Todo mundo espera que o Homem-Aranha apareça. Que salve alguém. Que faça a coisa certa. Que continue lutando, mesmo quando ele próprio está cansado. E existe uma ideia filosófica que ajuda a entender isso. O filósofo Søren Kierkegaard escreveu sobre a angústia como algo ligado à própria existência, às escolhas e à responsabilidade. A angústia não necessariamente significa fraqueza. Às vezes, ela aparece justamente porque algo importa. Peter sente tanto peso porque se importa profundamente com as pessoas que tenta proteger. Se ele não se importasse, talvez não sentisse culpa. Se não amasse ninguém, talvez não tivesse medo de perder. A dor, nesse sentido, é também consequência do vínculo. E isso muda completamente a interpretação do personagem. O Homem-Aranha não é forte porque não sente medo. Ele é forte porque sente medo e continua. Mas existe uma diferença entre continuar lutando e fingir que lutar não está machucando. Essa talvez seja uma das maiores lições escondidas por trás das piadas de Peter Parker. Você não precisa abandonar o humor. Não precisa se tornar uma pessoa séria. Não precisa parar de rir dos problemas. Mas precisa aprender que existe um momento em que a piada termina. E quando ela termina, você ainda precisa conseguir olhar para aquilo que está por trás dela. Porque talvez você seja aquela pessoa que anima todo mundo. A pessoa que sempre tem uma resposta engraçada. A pessoa que transforma situações constrangedoras em histórias divertidas. Mas o que acontece quando você fica sozinho? Quando ninguém está olhando? Quando não existe mais plateia? Quando as luzes se apagam? É nesse momento que a verdadeira pergunta aparece. Não, você consegue fazer todo mundo rir, mas você consegue admitir quando não está bem? Talvez a maior coragem não seja colocar a máscara. Talvez seja permitir que alguém veja o rosto por trás dela. E isso não precisa começar com uma grande confissão. Pode começar com uma frase simples. Hoje eu não estou muito bem. Só isso. Sem piada. Sem disfarce. Sem tentar transformar imediatamente a dor em alguma coisa engraçada. Porque permitir que alguém perceba sua vulnerabilidade não significa ser fraco. Significa confiar. E talvez seja justamente isso que Peter Parker muitas vezes demora para aprender. Ele passou tanto tempo tentando proteger os outros, que esqueceu que também precisava ser protegido. Passou tanto tempo salvando pessoas, que esqueceu que também poderia pedir ajuda. E talvez essa seja a parte mais bonita de toda essa história. O verdadeiro heroísmo não está em nunca cair. Está em reconhecer quando você caiu. Não está em nunca sentir medo. Está em admitir que sentiu. Não está em esconder a dor perfeitamente. Está em encontrar alguém com quem você possa finalmente parar de escondê-la. Por isso, da próxima vez que você encontrar alguém que está sempre fazendo piada, não pense imediatamente que essa pessoa está feliz. Talvez esteja, mas talvez exista alguma coisa atrás daquele sorriso que ninguém perguntou sobre.
E da próxima vez que alguém perguntar como você está, talvez você não precise responder automaticamente, estou bem. Talvez, pela primeira vez, possa responder com sinceridade. Mesmo que seja apenas, hoje não está sendo um dia fácil. Porque a piada nunca foi necessariamente o problema. O problema é quando ela se torna a única maneira que você conhece de falar sobre a própria dor. O Homem-Aranha nos ensina que podemos continuar de pé mesmo carregando coisas pesadas. Mas talvez ele também nos ensine outra coisa. Você não precisa carregar tudo sozinho. A máscara pode proteger você do mundo. Mas, às vezes, é preciso tirá-la para que alguém finalmente consiga enxergar você. Não o herói, não o engraçado, não aquele que sempre resolve tudo. Apenas você. E talvez seja justamente essa pessoa, escondida atrás de todas as piadas, que mais precisava ser encontrada. Se essa reflexão fez você enxergar o Homem-Aranha de uma maneira diferente, deixe o seu like, porque isso ajuda muito o Asterisco como isso é possível. Asterisco a continuar trazendo histórias e reflexões como essa. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Porque aqui, por trás dos personagens que parecem simples, sempre existe uma história muito maior esperando para ser descoberta. E talvez, em algum momento, essa história também seja sobre você.